Marcos capítulo 6, versículo 45, ele diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Irmão, Jesus, ele havia feito um grande milagre, ele havia multiplicado pães e peixes, que alimentou uma multidão, e depois desse milagre, Jesus ele volta-se para os discípulos dele, e a Bíblia diz que Jesus obriga eles a entrarem no barco para ir para o outro lado. Se Jesus obriga os seus discípulos, significa que provavelmente eles não queriam ir, porque para a gente obrigar alguém a fazer alguma coisa é porque alguém não quer fazer. Então, se Jesus obriga os seus discípulos a subir no barco, provavelmente eles não queriam partir, eles não queriam ir. E olha, normalmente o Senhor não obriga ninguém a fazer nada, a não ser, irmão, que tenha algo especial, a não ser que tenha uma grande obra para ser feita, porque foi assim com Moisés. O Senhor encontrou Moisés e Deus vai insistir com Moisés para que Moisés fosse ao Egito para tirar o povo. Moisés não queria ir ao Egito, Deus insistiu muito. Irmão, Deus tem que ser duro com Moisés até o momento em que Moisés então aceita obedecer a Deus, fazer o que Deus mandou. Mas para isso Deus precisou insistir muito, muito com Moisés. Nesse caso, irmão, Deus não está insistindo muito, Jesus está obrigando. Se havia uma grande obra, ele insistiu muito com Moisés, imagina a obra que ele iria fazer do outro lado, obrigando os seus discípulos a fazer uma coisa. Então Jesus obriga eles entram no barco e vão para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus ele fica para despedir a multidão. Despedir a multidão era um trabalho, era um serviço dos discípulos. Só que esta multidão, quem vai despedir é Jesus. Irmão, a multidão é aquilo que nos atrapalha, é aquilo que nos impede de chegar, de nos aproximar. Lembra do Bartimeu, ou Zaqueu, lembra da mulher do fluxo de sangue? Sempre tinha uma multidão atrapalhando eles. Então a multidão é aquilo que atrapalha, aquilo que nos impede de nos aproximar do Senhor. Irmão, e é o nosso trabalho despedir essa multidão, é o nosso trabalho tirar essa multidão da nossa vida, tirar da nossa vida todo o atrapalho, todo o impedimento, tudo que nos separa do Senhor. No entanto, existem multidões que, irmão, eu não vou conseguir despedi-la, que eu não vou conseguir tirá-la sozinho da minha vida, que é obra do Senhor. Existem multidões que serão o Senhor que vai despedir da minha vida. Existem coisas que você não consegue com a sua força mesmo, que você não consegue com a sua capacidade, com a sua condição. E aí nós precisamos pedir a Jesus: Senhor, me ajuda a despedir essa multidão. Deus, me ajuda a tirar esse atrapalho da minha vida, tirar isso que está me separando do Senhor, que está me impedindo de me aproximar. Existem multidões que é você, existem atrapalhos que é você, existem multidões que você não consegue. Você precisa da ajuda de Jesus, você precisa do Senhor para despedir essa multidão. Versículo 56 diz: e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Eu preciso aprender com Jesus. Irmão, tem uma obra importante para ser feita, tem uma obra para ser realizada. Irmão, não importa o que é, vai orar, vai colocar diante de Deus, vai buscar a confirmação, a certeza que é obra do Senhor, vai buscar a presença dele com você. Havia algo para ser feito do outro lado, mas antes de Jesus partir, ele sobe no monte, ele vai orar, ele vai buscar a direção do Pai, ele vai buscar a confirmação, ele vai buscar a certeza. A gente está fazendo as coisas, irmão, da nossa cabeça, nós estamos indo sem consultar, sem apresentar, nós estamos entrando em situações sem procurar saber se é a vontade de Deus ou não. O resultado, e a coisa dá errado, e aí não vai bem, a pessoa vai reclamar. Eu preguei quarta-feira, eu falei sobre o Josué. Josué deu ouvidos aos espias e não parou para consultar Deus. Resultado, Israel foi derrotado diante de Ai, 36 soldados mortos e todo o povo desesperado. Aí Josué vai se prostrar diante de Deus e vai questionar Deus.
Ora, Deus não falhou, quem falhou foi Josué, porque não parou para consultar, não parou para orar, não parou para buscar Deus. Irmão, vai orar, minha irmã, antes de qualquer coisa, vai buscar a direção de Deus para a sua vida. Jesus, o Filho de Deus, ele ainda sendo quem ele é, ele não ia e fazia como ele queria, ele ia buscar a direção do Pai, ele orava. Irmão, nós pecadores, a gente quer fazer as coisas sem orar, sem buscar a direção de Deus? Continua lendo 47. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Dá uma parada, porque os discípulos já estavam lá no meio do mar, Jesus sozinho em terra, mas Jesus estava vendo que eles se fatigavam a remar, porque o vento era contrário. Irmão, Jesus está vendo, irmão, Jesus vê, Jesus sabe o que eu passo, o que eu enfrento, Jesus sabe das lutas, das dificuldades. Pastor, e por que ele não faz nada? Irmão, porque tem vento contrário que você vai ter que enfrentar, e tem situações que você vai passar. Irmão, existem coisas que fazem parte do processo de Deus na sua vida. Não é que Deus não está olhando para você, não é que Deus não saiba o que você está passando, não é que Ele não saiba a luta que você está enfrentando. Ele sabe, Ele está vendo, Ele consegue ver você, Ele consegue ver a sua luta, Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua dificuldade. No entanto, não significa que Ele vai agir, que Ele vai fazer, que Ele vai livrar você. Tem coisas que fazem parte do processo de Deus na sua vida, mas Ele está vendo, irmão, Ele está acompanhando, Ele sabe de tudo. Tem mais, continua lendo 48, diz assim: perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Então Jesus, vendo que os discípulos se fatigavam, que o vento era contrário, Jesus então chega uma hora, na quarta vigília da noite. A primeira vigília da noite era das 6 às 9 da noite, segunda vigília das 9 às 12, a terceira vigília das 12 às 3, a quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Mais ou menos entre 3 e 6 da manhã, Jesus então decide ir andando sobre as águas. Só que o plano do Senhor era passar adiante. O plano do Senhor, apesar de estar vendo os discípulos se fatigarem, apesar de estar vendo o vento contrário, irmão, Jesus não tinha planos de entrar no barco. Jesus não queria acalmar aquele vento, Jesus não queria acalmar aquela situação. Como eu falei, tem coisas que fazem parte do processo. Você vai enfrentar vento contrário, você vai enfrentar desertos, você vai enfrentar gigantes. Irmão, tem coisas que você vai enfrentar, e não é plano do Senhor livrar você, porque Ele quer te fortalecer, Ele quer te preparar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Então tem coisas que Ele não vai livrar. Jesus viu eles, Jesus sabia da situação deles, e Jesus decide ir andando sobre as águas, e Ele se aproxima deles, mas o plano não era entrar no barco, o plano era passar adiante. Jesus queria ir na frente deles. No entanto, a Bíblia diz, 49, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Quando Jesus então se aproxima do barco, andando sobre as águas, os discípulos que já estavam fatigados, quando olham Jesus andando sobre as águas, irmão, eles ficam apavorados, eles ficam desesperados, angustiados, eles começam a dar grandes gritos, porque para eles, na cabeça deles, era um fantasma. Irmão, eles estão deixando que a mente deles levem eles ao desespero, ao pavor, estão com medo, angustiados, desesperados. Quantas pessoas que estão criando fantasmas, estão criando monstros, estão criando problemas aonde não tem problemas. A gente está deixando que a nossa mente atrapalhe. Quem era que eles estavam vendo? Era Jesus, era o Senhor, mas na cabeça dele aquilo ali era
um fantasma. Nós estamos criando fantasma. Nós estamos achando que a nossa mente atrapalhe. Cuidado, irmão, com os teus pensamentos. A pessoa às vezes está olhando, não está entendendo. É obra do Senhor, é agir do Senhor, mas na cabeça dela é um fantasma. Quantas pessoas que estão criando monstros, estão criando inimigos, criando problemas com a sua mente, com o seu pensamento. Na cabeça deles era um fantasma. Irmão, fantasma não existe. Mas nós estamos deixando que coisas que não existem venham nos abalar. E eles estão aqui abalados, desesperados, angustiados. Eles estão apavorados. Tanto que, versículo 50: porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus então, vendo o desespero dos discípulos, vendo que eles estavam apavorados, irmão, eles estavam perturbados, eles estavam a ponto de fazer uma loucura, a ponto de fazer algo que ia atrapalhar ainda mais a obra que o Senhor ia fazer. E para que o pior não acontecesse, Jesus, que queria passar adiante, ele tem que parar. Jesus então para e fala com eles: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Jesus precisa parar para que o pior não acontecesse com os discípulos. Então, versículo 50, ou versículo 51, subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Então Jesus, vendo o desespero dos discípulos, vendo eles apavorados, Jesus então decide parar, porque muito mais importante do que a obra que ele vai fazer na tua vida, é a tua vida para ele. Então, para que esta vida não se perca, para que não tenha uma loucura, para que você não faça algo ainda pior, irmão, o Senhor às vezes para a obra que ele está fazendo, ele para o processo que ele está realizando. Jesus teve que parar, ele parou porque os discípulos estavam perturbados. Jesus então fala com eles, e o pior, Jesus então entra no barco para estar com eles. E quando Jesus entra no barco, o vento se aquieta. E sabe por que o vento se aquieta? Porque aquele vento não era do diabo, não, irmão. Jesus já teve que se levantar e repreender o vento. Esse vento Jesus não precisou repreender, apenas entrar no barco. Ele entrou no barco, o vento se aquietou, porque aquele vento não vinha do diabo. Aquele vento, irmão, era provação, é prova do Senhor. Tem vento que vem de Deus, tem luta que vem de Deus, tem coisas que acontecem que é Deus nos preparando para a obra que Ele quer fazer. Então Jesus entra no barco e o vento se aquieta, e os discípulos ficam maravilhados, e os discípulos ficam apavorados. As coisas melhoram para ele. Irmão, Jesus entrar no barco, foi bom ou não foi bom? Foi bom, mas seria muito melhor se ele não entrasse no barco, porque Jesus primeiro obrigou os discípulos a entrarem no barco para irem para o outro lado. Irmão, Jesus mesmo vai despedir aquela multidão, e depois Jesus sobe no monte para orar. Jesus vê a situação que os discípulos estavam, o vento contrário, Jesus vê como eles estavam afadigados, mas apesar de tudo que o Senhor está vendo eles passarem, o plano de Jesus não era entrar no barco, era passar adiante, porque havia uma obra para o Senhor fazer lá na frente, havia algo que o Senhor iria realizar. Quando os discípulos chegassem, irmão, eles já iriam encontrar aquela obra feita. E já havia algo, não era à toa, não foi por acaso que o Senhor obriga eles a entrarem no barco, não é por acaso que o Senhor sobe no monte, que o Senhor vê a situação dele, mas não quer parar o vento. É porque havia uma obra, havia um propósito do Senhor. Irmão, algo maior que o Senhor queria fazer. Foi bom que o Senhor entrasse no barco? Foi, porque o vento se aquietou, a situação melhorou. Mas muito melhor seria se Jesus não entrasse, porque se Jesus não entrasse, ele poderia continuar e fazer a obra que ele queria fazer.
O problema é que o medo, o desespero dos discípulos atrapalharam a obra que o Senhor iria fazer. Quantas pessoas estão deixando que o medo, que o desespero, os seus fantasmas atrapalhem a obra que o Senhor quer fazer? Ou você acha que foi à toa que o Senhor pegou você lá do mundo, obrigou, trouxe você para o Evangelho, trouxe você nem queria se converter, Ele trouxe você para a presença dEle? Ele começou a despedir essas multidões na sua vida, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele permite que você passe por provas, Ele permite que você atravesse desertos. Você acha que isso é à toa? Irmão, o Senhor tem uma obra, o Senhor tem uma grande obra a ser feita. O problema é que nós estamos atrapalhando. Os discípulos atrapalharam a obra do Senhor. O medo dele, o desespero deles atrapalhou. O que eles deveriam fazer era ter confiado. Ora, o Senhor mandou ir para o outro lado, mas o vento está contrário. Mas Jesus não mandou? Vamos continuar. Tudo que eles deveriam fazer era continuar, independente do vento contrário, independente do fantasma que aparecesse, independente do que for. O que eles deveriam fazer era confiar na palavra de Jesus, era continuar na direção que o Senhor deu a ele. Irmão, é o que você tem que fazer, é continuar na direção que ele lhe deu. Vai ter vento contrário? Vai ter vento contrário, vai ter deserto, vai ter gigante, vai ter leão, vai ter urso, vai ter o exército inteiro do inimigo, vai ter o inferno inteiro que vai se levantar, mas não importa o que se levante, a ordem dele é para você ir para o outro lado. Irmão, é só continuar na direção que ele deu, é só continuar na palavra que ele deu. O que foi que ele falou? O que foi que ele mandou? Qual foi a direção do Senhor? Não deixe que o seu medo, que o seu desespero, que a sua angústia, que a sua preocupação atrapalhe a obra que o Senhor quer fazer. Os discípulos, o medo deles, a preocupação, o desespero deles atrapalhou o Senhor. Irmão, você sabe o que o Senhor ia fazer do outro lado? Você sabe qual é a obra que ele vai fazer, que ele ia fazer? Você não sabe, eu não sei, ninguém vai saber, porque os discípulos atrapalharam. Tem muita gente, irmão, que não tem ideia da obra que está perdendo, da maravilha que Deus poderia fazer na vida dela. Pastor, eu não estou vendo Deus fazer nada, porque talvez você está atrapalhando, que não pode enfrentar um vento contrário, que não pode enfrentar uma luta, que você fica aí desanimado, você já quer desistir, você já quer pular do barco, que você já quer abandonar tudo. Quantas pessoas estão assim? Ela não percebe que ela está atrapalhando a obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Tem muita gente atrapalhando. Irmão, para que o Senhor não perdesse os discípulos, Ele vai abrir mão da obra que Ele vai fazer na vida deles. Tem muita gente, irmão, atrapalhando, e o pior, perdendo a obra que o Senhor quer fazer, porque não pode ter um vento contrário, não pode ter uma luta, não pode ter um problema que o pensamento é pular do barco, que o pensamento é voltar para onde estava. Irmão, a ordem é só continuar na direção que Ele deu. O que foi que Ele falou? Qual foi a ordem que Ele disse? Qual foi a palavra dele? Irmão, é confiar na palavra. Deus falou não, que Ele vai estar comigo. A Bíblia diz: não temas, eu sou contigo. Eu preciso só confiar no Senhor, na palavra dele, na direção dele. Pastor, mas esse vento não afunda o seu barco, esse mal não vai destruir você, se você está obedecendo a Deus, se você está servindo ao Senhor, se você está seguindo a vontade de Deus. Irmão, Davi foi chamado por Deus. Tantas coisas que Davi passou, nenhuma delas foi capaz de impedir a obra que o Senhor tinha na vida dele, porque Davi não desistiu, não desanimou, ele não parou, ele não deixou que o leão, que o urso, que o gigante, que os filisteus, que o Saul, ele não deixou que ninguém impedisse ele de continuar na direção que Deus deu para ele. Irmão, continua. Os discípulos vão perder uma obra, eles nem vão saber a obra que eles vão perder. Ou você acha que era por acaso que Jesus obrigou eles? Você acha que é por acaso que as coisas acontecem? O Senhor tem a obra dele, o Senhor tem um propósito dele, que muitas vezes nós estamos perdendo, porque não permanecemos na direção que Deus nos deu, porque nós não confiamos, nós estamos deixando que a nossa mente comece a criar monstros,
começa a criar fantasma, a nossa cabeça começa a nos dominar, porque não vai dar, eu vou morrer, não vai adiantar, porque agora o que vai acontecer? Era só continuar na direção que o Senhor deu, era só continuar na palavra, irmão, é só permanecer no barco, na direção que o Senhor havia dado. O Senhor não pede muito da gente, Deus não pede muito de você, apenas que você siga na palavra dEle, que você permaneça. Vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai, mas meu irmão, permaneça na direção do Senhor, permaneça, não perca, não atrapalhe a obra que o Senhor quer fazer. Os discípulos atrapalharam a obra que o Senhor queria fazer. Não atrapalhe a obra que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe o seu medo, o seu desespero, a sua preocupação, os seus pensamentos atrapalharem a obra que o Senhor quer fazer. Apenas continue na direção que Ele te deu. Apenas permaneça na palavra. Ele mandou o quê? Chegar do outro lado, então vamos do outro lado. Vai ter vento contrário, vai ter tempestade? Vai, mas continua na direção que Ele te deu. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.